ao eterno Deus por essa tão rica oportunidade. Os irmãos poderiam sentar por alguns minutos. Quero ser grato a Deus pela vida do meu amigo, nosso presidente, pastor Jotiel, Laurino. É um prazer muito grande estar aqui com o senhor. E o pedido do senhor para nós é uma ordem. Eu estaria impossibilitado de estar aqui hoje, mas o pedido do senhor, ele vale muito. O senhor tem sido parceiro, tem ajudado a obra missionária, tem ajudado o projeto Simizo, tem abraçado a nossa família. Eu louvo a Deus pela vida do senhor, também toda a sua casa. Pastora Valdirene, Deus abençoe, muito obrigado. Sempre nos recebe com muito carinho aqui. Também aos senhores obreiros aqui dessa casa, que têm ajudado o nosso digno pastor, a todos os irmãos aqui que têm abraçado esta obra aqui, a Assembleia de Deus. É a Assembleia de Deus pentecostal, até os ossos, viu, irmãos? Aqui é pentecostal até os ossos. O pastor Jotiel é pentecostal até os ossos. Estou grato também de estar aqui também com o missionário Rafael. Rafael evangelista. Deus abençoe, missionário evangelista, na mesma casa do pastor. Só está um degrauzinho só, viu? Pulou ali, a bênção é grande. É uma alegria também a minha esposa, a pastora Beatriz, cadê está ali? Deus abençoe, filho da missionária Janete, a qual nós temos um carinho muito grande pela família, viu? Externo o nosso abraço, missionária Janete, amém? Deus abençoe, a pastora Andréa Rocha, ama demais, missionária Janete, toda a minha família, amém? Deus abençoe. Também estou acompanhado pelas minhas filhas, missionária Léa, missionária Lídia, minha sogra, a missionária Sônia, que é uma bênção. Eu costumo dizer que a minha sogra é um presente de Deus na nossa vida. O meu sogro, irmão Ademir, evangelista, são uma bênção, tem abraçado a obra missionária. Irmãos, a minha esposa não veio, está muito bem hoje, mas não faltará oportunidade, viu, pastor Jotiel? Amém? Estava falando com ele, pastor Valdirene, quem sabe um dia fazer uma conferência no seguinte conferência. Nós vamos ter a primeira conferência agora com o pastor Paulo Batista. 25, 26, 27, os irmãos estão convidados. E estamos fazendo algumas conferências em algumas igrejas parceiras e também pelo Brasil. Vamos ter ali em Minas Gerais, Rio de Janeiro, no estado do Amazonas. E vamos estendendo a tenda. Amém, meus irmãos? A Bíblia é grande. O pastor Jotiel já está convocado para estar conosco no Simizo 2025. Tem sempre abraçado a obra missionária. Do dia 3 ao dia 7 de setembro. Posso divulgar, pastor? Pode. De 3 a 7 de setembro. 3 a 7 de setembro. Simizo 2025. Simizo 2025. Maravilha. Amados, agora, por gentileza, se ponha sobre os vossos pés. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus. Maravilha. O capítulo é o número 26. Glória a Deus. Já tem até um fundo abençoado aqui, né? Isso aí. Jesus, eu não jogo teclado, mas fundo civil vai ter jeito, né? Tirar, né? Maravilha, glória a Jesus. Se o fogo descer, o fundo sobe. Se não descer, o fundo fica lá embaixo. Vamos ficar com a palavra. Mateus capítulo 26, e o versículo de número 3. Quem já encontrou? Glória a Deus. Nós costumamos dizer lá da bendição, assim, ó. Eu já encontrei. Vamos sentar, vamos lá. Eu já encontrei. Dá para fazer sozinho agora? Eu já encontrei. Maravilha. 26:3 diz assim: depois os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, a qual chamava-se Caifás, e consultaram-se mutuamente para prender Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com unguento de grande valor, e derramou-o sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. Amém, meus irmãos? Repita comigo o versículo de número 3. Vamos lá. Depois os príncipes dos sacerdotes, os escribas, os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. Pode sentar, adorando e glorificando
nós estamos vivenciando hoje, na noite essa noite tão honrosa e gloriosa, a Santa Ceia do Senhor, chamada a Páscoa do Senhor. Essa é a verdadeira Páscoa da igreja. A verdadeira Páscoa da igreja é essa daqui. Não é aquela que se comemora com coelhinho, com ovo de chocolate. Não, essa é a nossa Páscoa. A Páscoa da igreja é essa daqui. 3 pontos aqui importantes que eu quero aqui pensar com os irmãos e destacar com os irmãos aqui. Aqui faz menção do Conselho de Jerusalém. Eu digo Conselho de Jerusalém. Conselho de Jerusalém. Mais uma vez, Conselho de Jerusalém. Conselho de Jerusalém. A festa. Que era a Páscoa. E a pauta da reunião. Muito importante esse texto. O Conselho de Jerusalém está formalizado. E o texto aqui, Mateus, quando ele descreve, ele diz assim, ó: então os principais dos sacerdotes, os escribas dos fariseus e os anciãos do povo, eles se reuniram na sala do sumo sacerdote, a qual chamava-se Caifás. Em torno aproximadamente de 71 pessoas formalizavam o Conselho de Jerusalém. Para participar do Conselho de Jerusalém ou do Concílio de Jerusalém, teria que ter a presença aqui desse concílio os principais sacerdotes, os escribas dos fariseus e os anciãos do povo. Mas quem eram os principais sacerdotes? Em cada cidade, em cada região, existia um conselho sacerdotal, existia uma comitiva sacerdotal. Porém, somente o sacerdote principal de cada cidade ou de cada região era chamado, convocado para compor essa classe sacerdotal que iria compor o Concílio de Jerusalém. Para que os irmãos entendam, se fosse aqui no estado de São Paulo, era tipo assim: o Conselho de Jerusalém, o Conselho Sacerdotal que tem em Suzano, que tem em Jundiapeba, que tem em Mogi das Cruzes, que tem em Brás Cubas, que tem em Guaianazes, que tem no Belém, que tem no Brás, que tem em Tauê-Mauá. Vai pegar o sacerdote principal de cada região, de cada cidade, e vai trazer eles para compor esse conselho sacerdotal que está complementando o concílio de Jerusalém. Daí o termo bíblico. Então os principais sacerdotes, ou os príncipes dos sacerdotes, eles se reuniram. Ou seja, não era qualquer sacerdote que fazia parte do Conselho de Jerusalém. Era somente a nata que era convidada para compor esse Concílio de Jerusalém. Quem era pastor Antônio Moura? Os escribas dos fariseus. Escribas, quando nós vemos a palavra escribas na Bíblia, existem 2 conotações. Existem, por exemplo, os escribas que têm aquele farisaísmo, ou então aquelas pessoas hipócritas. Por exemplo, existiam esses escribas, aqueles que ficavam na praça orando porque eles queriam ser vistos. Sabe aquelas pessoas que procuram sempre o primeiro lugar? Estou falando dentro do contexto de Jerusalém. Eles queriam jejuar, eles mostravam: hoje nós estamos jejuando. Eles tocavam literalmente trombeta. Então isso aí era um formato figurado de escribas, aqueles que divulgavam tudo quanto ele fazia. Eles queriam aparecer: não, estou fazendo isso aqui, eu só faço, deixar eu fazer. Se não deixar eu fazer, eu não faço. Então existiam esses escribas de fariseus que tinha essa conotação. Mas no contexto original, escriba dos fariseus não quer dizer isso aí. Não quer dizer pessoas que querem se aparecer. Escribas quer dizer quem tem poder de escrever, na escrita, na transliteração, na tradução dos textos originais. Os irmãos estão compreendendo? Amém. Esse é o sentido literal. Esses escribas dos fariseus aqui, eles eram os senhores versados na oratória, tanto escrita quanto proferida. Eles entendiam de originais como ninguém, de aramaico, de hebraico, de grego. Eles entendiam da tradução e da compilação. Eles entendiam perfeitamente. Eram senhores versados na oratória. É por isso que a Bíblia fala, Marcos registra no capítulo 1,
que quando Jesus entrou em Cafarnaum pela primeira vez, todos se admirou de Jesus, porque Jesus, ele ensinava não como tendo conhecimento como os escribas, que de tanto traduzir os textos, de tanto compilar o texto, eles eram poderosos na oratória, tanto escrita quanto proferida. Não, Jesus, ele tinha autoridade, porque ele tinha poder sobre a tua vida. Ele dizia aos espíritos imundos: sai, e eles saíam. Ele dizia aos doentes: seja curado, eles eram curados. Alegria esta casa, Jesus tinha e tem, e sempre terá o poder e a autoridade. É por isso que a igreja de Jesus é forte, meus irmãos. A igreja tem um nome, e esse nome se chama Jesus. Quem veio para adorar Jesus? Quem veio para adorar Jesus? Os sacerdotes, escribas dos fariseus e os anciãos do povo. Isso aqui eu preciso explicar aos irmãos. Sempre que a Bíblia menciona ancião, nós temos que tomar o cuidado no contexto da frase. Temos que tomar o cuidado do sentido da oração em que está empregado no texto. Por exemplo, existem várias classes de ancião citadas na Bíblia. Por exemplo, quem nunca ouviu falar sobre os anciãos que aparecem em Apocalipse, no seu capítulo número 4, os 24 anciãos que estão diante do trono de Deus? Esses anciãos, eles são seres celestiais. Eles são seres celestiais. Pastor, são arcanjos? Não sei. São querubins? Não sei. São serafins? Não sei. Eu sei que eles são seres celestiais. E dessa aqui eu tenho certeza que há 24 horas eles estão adorando Jesus. 24 horas eles estão adorando Jesus. Santo, 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 santo. Quem vai fazer como os anciãos nesta noite? Adorar aquele que era, aquele que é, aquele que há de voltar para arrebatar a sua igreja para o céu. Glória a Jesus, Jesus, Jesus. Quem veio para adorar Jesus? Quem veio para adorar Jesus? Aleluia! Mas a Bíblia também menciona os anciãos, meus irmãos, na era de Moisés. Os anciãos na era de Moisés, eles teriam que ser vastos em idade, com idade avançada, maduro ou com maturidade. Já senhores, por exemplo, os tiozinhos espirituais, os tiozinhos bem crentes, eram os anciãos da era de Moisés. Aqueles anciãos, eles não poderiam ser avarentos, eles não poderiam ser soberbos, eles tinham que ser cheios do Espírito Santo. Sim, esses anciãos na era de Moisés, eles iriam ajudar Moisés a julgar as pequenas causas. E os irmãos se lembram que Jetro diz, pastor Joel, ele disse ao seu sogro Moisés: Moisés, você vai se desgastar, você vai se acabar. Levanta aí maiorais entre o povo, levanta aí de 50, de 30, de 50, levanta aqueles que vão julgar as pequenas causas, levanta, porque a obra precisa ir adiante. Então Moisés, ele vai pegar a ideia do seu servo Jetro, direcionado pelo Espírito Santo, e ele vai levantar ajudadores para a obra. Lá atrás já se falava em ajudadores da obra, que ninguém faz nada sozinho. A obra precisa ter braços fortes, que pega junto com o pastor, que pega junto com a pastora. Se depender de mim, essa obra não vai parar, ela vai adiante, ela vai adiante, ela vai adiante, ela vai adiante, ela vai marchar até entrar no céu de glória. Foram esses anciãos que Moisés levantou na sua época, durante o seu ministério. Sim, eram os anciãos na era de Moisés. Mas a Bíblia também menciona os anciãos na era da igreja primitiva. Quem eram os anciãos na era da igreja primitiva? Eram os bispos da igreja, os presbíteros da igreja, os pastores da igreja, como o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo João, apóstolo Tiago. Eles foram os primeiros a estar com o mestre, a estar com o Senhor Jesus, recebendo as orientações. Haja visto que ancião no grego quer dizer bispo ou presbítero, ajudadores da obra. Sim, eram os anciãos, meus irmãos, na era da igreja primitiva. Mas os anciãos, meus irmãos, que aparecem aqui no texto, nada tem a ver com os anciãos do Apocalipse, nada tem a ver com os anciãos na era de Moisés, nada tem a ver com os anciãos da igreja primitiva.
Esses anciãos aqui, meus irmãos, eles eram os fazendeiros da época, eles eram os latifundiários, eles eram chamados manipuladores da religião. Eles não eram presbíteros, eles não eram pastor, eles não eram sacerdotes, eles não eram escribas, mas mesmo assim, por ser os senhores feudais da época, da ocasião, eles eram convocados para compor o concílio de Jerusalém. E eles iriam dizer: fulano não pode falar, fulano não pode pregar, fulano não pode ter oportunidade. Eles manipulavam a religião. E esses anciãos, eles vão então se manifestar. Esse Jesus não pode mais adiante, esse Jesus não pode falar, esse Jesus não pode pregar. O conselho de Jerusalém, ele tem um propósito. E qual é o propósito? É botar a pauta da reunião, e para andar, é para botar a pauta da reunião, até mesmo em ação. E qual era, meus irmãos, a pauta dessa reunião? Nós vamos matar Jesus. Já tentamos ignorar Jesus, não deu certo. Já tentamos rejeitar Jesus, não deu certo. Então agora nós vamos matar esse Jesus, que esse evangelho não pode ir mais adiante. Mas para a vergonha de Satanás, para a vergonha do inferno, para a vergonha do ancião, a igreja não parou, a igreja nasceu, a igreja está andando, a igreja está rompendo, a igreja está marchando em direção ao céu de glória. Ninguém para a marcha da igreja, ninguém para, meus irmãos, a carreata da igreja, porque a igreja tem um dom, esse dom se chama Jesus, e ele cuida da igreja, ele trabalha pela igreja, ele batiza a igreja, ele renova a igreja, ele fortalece a igreja, ele dá vitória à sua igreja, ele não desampara a sua igreja, ele move a sua igreja, ele age na igreja, ele opera na igreja, e ele dá vitória na igreja. Quem veio adorar Jesus? Quem veio adorar Jesus? Quem veio para adorar Jesus? O concílio de Jerusalém, eles têm uma missão, meus irmãos: tentar parar Jesus. Haja visto que estava chegando a festa da Páscoa. O que representava a Páscoa, meus irmãos? O que representa a Páscoa? Todos nós sabemos perfeitamente que a Páscoa, ela inicia no Antigo Testamento. A primeira Páscoa, ela foi celebrada, meus irmãos, ainda no Egito. Todos conhecem perfeitamente. O povo está no Egito, escravizado, 430 anos estando dentro do Egito. E desses 430 anos tem um período que eles vão ser escravizados. Não foram os 430 anos, até porque enquanto Jacó estava vivo, eles estavam desfrutando do melhor da terra. Enquanto José estava vivo, eles estavam desfrutando do melhor da terra. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que vai levantar-se um rei que não conheceu José. E esse texto ele me dá um nó na mente. Como que esse rei não vai conhecer ou reconhecer José? Meus irmãos, José está nos anais da história do Egito, meus irmãos, porque todos os reis faraó, todos os faraós, eles têm que reconhecer que no Egito passou um jovem, e esse jovem, dotado do conhecimento, da sabedoria divina, ele decifrou o sonho de Faraó, ele revelou o sonho de Faraó, ele então trouxe uma grande administração para o Egito. E no período, meus irmãos, de vacas magras, no período de espigas magras, a Bíblia diz que o Egito prosperou porque tinha um grande administrador. Isso não tem como esquecer, meus irmãos. Está nos anais da história do Egito, meus irmãos. Um hebreu que chegou no Egito como escravo e se tornou governador. E isso para Faraó reconhecer, meus irmãos, era uma afronta para os faraós, que eram considerados a grande casa, o monarca, o Deus do Egito. Reconhecer um hebreu que se levantou como escravo e chega ao posto de governador. Eles não quiseram reconhecer. E esse rei, ele não reconheceu. E ele tem uma tática. Qual que é a tática? Aqui mais não vai nascer varões hebreus. Não, menino não vai nascer mais. Eu vou matar todos que nascerem. Ele vai fazer um bem bolado com as parteiras. Ele vai chamar as parteiras e vai delegar ordem
vergonha a elas. Só vai agora prevalecer as meninas hebreias. Os meninos hebreus não podem mais nascer. Se eles nascerem, eles têm que ser mortos no parto. Não, vamos perseguir esse povo. Esse povo não pode crescer. Mas para a surpresa do inferno e de Faraó, quanto mais oprimia o povo, mais o povo crescia. Quanto mais oprimia o povo, mais Deus ia dando crescimento. O povo ia se tornando abençoado. Quanto mais apertava, quanto mais perseguia, mais Deus ia agraciando o teu povo. A igreja do Senhor Jesus é assim, porque ela tem um dom, meus irmãos. Quanto mais cerca essa igreja, quanto mais persegue essa igreja, quanto mais se levanta contra essa igreja, mais Jesus vai dando vitória, mais Jesus vai abençoando, mais Jesus vai entrando com nação, mais Jesus vai trabalhando na igreja. Tem um mundo. Quem faz parte dessa igreja? Quem? Meus irmãos, eles precisam sair do Egito. Todos conhecem o contexto bíblico. 10 pragas foram lançadas no Egito. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a nona praga. E o Faraó, meus irmãos, ele está tirando de letra, ele está então suportando. Mas quando foi na 10ª praga, ele não conseguiu segurar. Abalou as estruturas do Egito. As estruturas egípcias foram abaladas, meus irmãos. E Faraó, então, meus irmãos, vai abrir o portão frontal. E o povo então vai sair de cabeça erguida. E eles cantaram uma canção, não sei qual foi a canção, mas eu posso pensar. Eles iam marchando, eles iriam dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, não tem outro, só o Senhor é Deus, não tem outro, não existe outro. Eu estou falando do Senhor porque não existe outro. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, o Deus se prepara. Às vezes vai se celebrar da primeira Páscoa. A primeira Páscoa do Egito. Vai ser celebrada a primeira Páscoa na antiga aliança do Egito. O que me chama a atenção, meus irmãos, nessa primeira Páscoa, tem que ter sangue de cordeiro. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Sangue de cordeiro, não é chocolate. Não tem mais chocolate, porque também como chocolate, eu gosto de chocolate. Mas chocolate, eu como chocolate todos os dias. E não como mais por causa da diabetes. Mas não é por causa de Páscoa. É porque, meus irmãos, a Páscoa só tem um significado: sangue do cordeiro, sangue do cordeiro, sangue do cordeiro, sangue do cordeiro, sangue do cordeiro. Irmãos, não existe Páscoa sem o cordeiro. Tem que ter o cordeiro. Eles vão matar o cordeiro. E cada família então vai tomar posse do cordeiro. Não pode sobrar nada do cordeiro. O cordeiro não pode sobrar. A família que é pequena vai juntar 2 famílias, chamar os vizinhos, mas vamos vivenciar a carne do cordeiro. É cordeiro. O negócio não é coelho, é cordeiro. Não é é cordeiro, não é gado, é cordeiro, cordeiro, cordeiro. Na antiga aliança, Páscoa, meus irmãos, cordeiro, cordeiro, cordeiro. E Jesus, então, meus irmãos, sendo a excelência de um judeu, exercendo a excelência de um judeu, o que Jesus vai fazer? Ele vai cumprir o ritual da Páscoa. A Páscoa, meus irmãos, era celebrada durante 7 dias. 3 festas faziam parte do calendário judaico até hoje. Eles vivenciam essas 3 festas: a festa de Pentecostes, a festa de Tabernáculos e a festa da Páscoa. A festa da Páscoa é celebrada durante 7 dias. Durante 7 dias ninguém vai fazer outra coisa a não ser celebrar ao Senhor. Santo é Jeová, Santo é Jeová, Santo é Jeová, Santo é Jeová. E o conselho de Jerusalém, sabendo que a festa da Páscoa já iria ocorrer, já iria acontecer, o que é que, meus irmãos, o conselho de Jerusalém faz? Eles vão se antecipar. Daqui 2 dias é a festa da Páscoa. Ele sabia perfeitamente que Jesus não iria faltar na festa da Páscoa. Aleluia! Jesus não iria celebrar a Páscoa, meus irmãos. Jesus. Eles começaram a mexer os pauzinhos. O que nós vamos acusar o homem? O conselho se reuniu, meus irmãos, se reuniu 2 dias antes. Eles vão se reunir. Eu quero acreditar que eles vão começar então. Nós precisamos incriminar esse homem.
para quem estuda direito, a pastora Andréa Rocha, formada em direito, quando se tem a tese, tem que ter as argumentações. É isso aí. As argumentações. Não, eu estou falando isso aqui. Então, o pastor, quando ele vai pregar, ele vai citar um versículo, ele vai provar, ele tem que citar pelo menos 2 versículos para citar o que ele está falando. Ele tem que comprovar. Isso é uma tese. Pelo menos 2 versículos, para não ser versículos isolados. O Concílio de Jerusalém é muito inteligente. Eles começam então a juntar provas contra Jesus. Provas contra Jesus. Parece que, veja, ele chegou na festa em Caná da Galileia. Pensamento meu. João capítulo 2. E quando ele chegou lá, aí estava na festa, né? Um monte de gente, o noivo e a noiva, muitos convidados. E quando de repente, o que foi que ele fez? Ele mandou pegar água e de repente, estou pensando, e de repente mandou levar ao mestre sala para falar que a água tinha se transformado em vinho. Essa acusação é boa. Vamos aqui, mas ele transformou em vinho. E pior que a água transformou em vinho. Pior que a água transformou em vinho. Transformou em vinho. O mestre sala estava lá e foi comprovado. O mestre sala disse: toda festa primeiro serve o melhor vinho. Esta festa é diferente, ela deixou o melhor vinho para o final. A melhor vinho ficou para o final. Essa acusação não vale. Essa acusação não vale. Não precisamos arrumar uma outra acusação. Isso aqui não vai funcionar. Os irmãos são 2 dias antes da festa da Páscoa que eles estão reunidos. Eles pensaram muita coisa. Eu quero acreditar. Rapaz, sabe o que ele fez? Eu tenho uma aqui. Sabe o que ele fez? Uma certa vez ele estava ali, né, entrando aí, quando de repente ele ia sair do filho da viúva, o pessoal conduzindo ali, o filho da viúva morto no caixão. De repente ele parou e ele foi lá e disse para a mulher não chorar mais. Ele disse assim: tal, para o menino não levantar. Então vamos acusar isso aqui, que ele tentou trazer alguém que estava morto à vida, mas aí o milagre aconteceu, o moço ressuscitou. Então essa acusação não vale. Essa acusação não vale. Essa acusação não vale. Essa acusação não vale. Essa não vale. Mestre, senhores, eu achei uma aqui, que essa aqui vai incriminar ele. Essa aqui não tem jeito. Uma certa vez nós estávamos numa casa em Cafarnaum e a casa estava cheia. E quando de repente, senhores, trouxeram um moço, um paralítico, 4 homens vão conduzindo e de repente sabe o que fizeram? Descobriram o telhado da casa, aquela bagunça lá. Descobriram o telhado da casa e quando desceram, de repente a cama perto dele, ele olhou para o moço e disse: os teus pecados estão perdoados. E aí? E vocês não falaram nada? Falamos sim, nós retrucamos eles, mas dissemos que ninguém tem poder de perdoar pecado a não ser Deus. Então essa vale, vamos incriminar ele. Mas Senhor, mas não teve jeito. Ele perguntou: que é mais fácil dizer ao paralítico: são perdoados os pecados? Ou levanta e anda, para dizer mais do Senhor que pega vocês na terra. Ele disse ao paralítico: levanta, pega a cama e vai embora. E o moço não. O moço saiu saltando, adorando e dizendo: quem veio para adorar, 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 quem veio para adorar. Eu sinto a glória dele aqui, eu sinto a glória dele aqui, eu sinto a glória dele aqui, eu sinto a glória dele, eu sinto a presença dele, eu sinto a manifestação dele nessa noite. Quem pode adorar? Eu tenho uma palavra de Deus no seu coração nesta noite. A sala de Caifás não vai conseguir te destruir. A sala de Caifás não vai destruir a sua casa. A sala do Caifás não vai destruir a sua família. Porque, meus irmãos, Jesus está no controle. Jesus tem o controle. Jesus tem o controle. Jesus tem o controle, mas eu sou fraco, mas Jesus é forte. Eu sou fraco, mas Jesus é perfeito. Eu não consigo, mas Jesus consegue. Eu não posso, mas tudo eu posso. Tudo mais podemos. Naquele que nos fortalece. Quem vai para adorar? Quem vai para adorar?
Há uma presença de Deus aqui, a glória de Deus está na casa. A presença de Deus está na casa, a glória de Deus está na casa. Parece que vejo pessoas, parece que eu vejo. Eles tentaram, os senhores pastores, igreja do Senhor Jesus, tentar achar acusações contra Jesus. Eles não conseguiram, pastor Jodiel. Não conseguiram, pastora Valdirene, pastora Beatriz, senhores obreiros. Não conseguiram. Parece que vejo Jesus, então ele está servindo a Santa Ceia. Jesus está em volta da mesa com seus discípulos. O concílio está tentando achar um jeito para eliminar Jesus e não está conseguindo. Irmãos, aquela reunião estava pegando fogo. Eles não chegavam a um denominador comum. Eles não conseguiam concluir uma frase. Não tinha como acusar Jesus. Quem sabe há uma linha de pensamento na casa de Caifás. Daqui a pouco, meus irmãos, o sino vai tocar. Quem sabe a campainha vai tocar. Quem sabe a campainha vai tocar. Pastor, tem base bíblica? Tem base bíblica. A Bíblia diz que eles estavam em volta da mesa e de repente alguém vai levantar da mesa, vai sair fora da mesa, vai desaparecer da mesa. E esse alguém tenta auxiliar o concílio de Jerusalém. Quando de repente vai tocar a campainha lá no palácio de Caifás. Quem é que está vindo aí? Quem é que está chegando? Será que está vindo a solução? Sim. Quem está falando? Não, eu sou Judas. Eu andei com Jesus, eu ando com Jesus. Eu tenho aqui a senha, eu tenho a senha. Porque Judas estava meio que bravo, meio que revoltado, porque ele recebeu uma reprimenda de Jesus. E ele está, irmãos, é por isso que tem que tomar cuidado com a questão da ira. É nessa brecha que Satanás entra, ele entra na questão da ira. Ele estava irado e de repente então o inimigo vai entrar, vai trabalhar e vai então tentar trazer a solução para a casa de Caifás. E quando ele chegou, não, eu sei aonde Jesus está. Eu frequento Jesus, eu ando com Jesus, eu sei aonde ele anda. Agora vocês querem pegar ele agora, que vocês não vão conseguir, pensamento meu, vocês não vão conseguir acusação contra ele, porque ali ele é perfeito, ele não tem, Jesus é perfeito, Jesus não tem, você não vai achar, mas eu sei onde ele está, vocês vão pegar ele agora de surpresa, vai pegar ele de surpresa, e a Bíblia diz então que Judas, então ele vai vender Jesus, meus irmãos, e quando Jesus termina então esta reunião, a Bíblia diz que ele vai para o Monte das Oliveiras e tendo cantado hino. Olha só, o momento que Jesus cantou hino, cantar na bonança é fácil, cantar na prosperidade é fácil, missionária Sônia, cantar, meus irmãos, todo mundo está bem, é muito fácil. Eu quero ver cantar na diversidade, e Jesus não cantou na sua natureza divina, ele cantou como um homem 100% homem. Ele vai cantar o hino, e vai sair para o jardim da Oliveira. Sim, é verdade, meus irmãos. O propósito de Satanás, meus irmãos, naquela sala de Caifás, o propósito de Satanás dentro daquele monte, dentro daquela casa era, meus irmãos, esse evangelho não pode ir mais adiante, esse evangelho tem que parar, esse negócio de Jesus está crescendo, está tomando proporção, ninguém mais vai falar de Jesus, nós vamos matar esse Jesus. Já é a terceira tentativa, a primeira foi a rejeição, rejeitamos Jesus, desprezamos Jesus, agora nós vamos matar. A Bíblia diz que quando Jesus ele foi preso, meus irmãos, segundo relata João então vai dizer que Pedro então, ele vai então, meus irmãos, sacar a espada, mas Jesus vai dizer assim, se eu pudesse, eu podia meia
a glória de Deus. Eu sinto a glória de Deus. Eu vou finalizar agora mais 3 minutos, finalizo. Ele vai para a cruz do Calvário. Ele vai para a cruz do Calvário. 3 dias ele fica no seio da terra. 3 dias. No seio da terra, 3 dias. Primeiro dia, ele sai. Quem sabe Satanás pensando, vencemos o homem. Segundo dia, quem sabe Satanás está dizendo, vencemos o homem. Mas no terceiro dia não teve jeito. Não. Eita, Jesus! Aleluia! No terceiro dia não teve jeito. Eu vou dar mais uma oportunidade de glorificar. No terceiro dia, estou falando da cruz. Estou falando da morte de Jesus. Da cruz. O motivo de nós estarmos aqui é a cruz de Cristo. É a cruz de Cristo. Não podemos perder essa referência, a cruz de Cristo. Terceiro dia. Irmãos, o túmulo foi aberto de dentro para fora. Aleluia! Pastor, mas não foi de fora para dentro? É de dentro para fora. Mas se fosse de fora para dentro, não daria nada. O problema para mim é um milagre. É um milagre. Meu Deus. Quando as irmãs chegaram lá, só o lençol dobrado. O lençol Deus, aleluia. dobrado, bonitinho, o lenço bonitinho. Os irmãos já conhecem essa cultura. Quando o lenço estava dobrado na casa de um judeu, quer dizer, o viajante ele vai e ele volta. Jesus ressurgiu, ele ressuscitou. Era visto por todos os discípulos. E na última vez por Tomé, que não acreditava. Aí João capítulo 20 vai falar da aparição de Jesus, capítulo 21 da pesca maravilhosa. É isso aí. Os irmãos se lembram da pesca maravilhosa que Pedro chama os outros para ir pescar e eles vão pescar? Eles vão pescar. O que me chama a atenção? Que João vai dizer, quando Jesus apareceu a todos eles, e Jesus então ele vai, na realidade, vai fazer o teste ali com o incrédulo, que ele não cria, ele não estava errado ainda não crer, foi o próprio Jesus que orientou, que se viesse Cristo, se viesse outro nome, para não acreditar, então ele cria prova. O Tomé ele quer tocar, ele quer entender se é Jesus mesmo. E no século XXI nós temos que ser assim, nós temos que ver. É isso aí. Ainda que no mundo espiritual, você tem que crer para depois você ver. Mas a gente estamos atravessando uma fase tão difícil, para a gente entender quando é Deus e quando não é Deus, a gente quer ver as coisas acontecerem. É mais ou menos assim. A Bíblia diz que Jesus vai soprar sobre os espíritos, sobre os discípulos. Não sei se os irmãos já viram isso aí em João. Está em João, capítulo 20, capítulo 21. Que Jesus ele vai soprar sobre os discípulos. Pastor Jadiel, a comitiva que estava ali, a Bíblia diz que quando soprou sobre eles, eles receberam o Espírito Santo. Você já viu João isso aí? Glória a Deus. É verdade. Eu falei isso aí, teve um pastor que ficou assustado. Eu falei, está na Bíblia, pastor? Na Bíblia. Os discípulos não receberam o Espírito Santo, não foi no capítulo de número 2. Pastor, você deu mal na minha mente. Existe uma diferença receber o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. A pessoa aceitou Jesus automaticamente. Aceitou Jesus, você recebe o Espírito Santo. Prega aí. Glória a Deus. Aceitou Jesus, já recebe o Espírito Santo, que é o penhor. Isso aí é a aliança. Aleluia. Obrigado. Seja bem-vindo. Aceitou Jesus, Seja bem-vindo, Espírito mas Santo. ele não fala em línguas estranhas. Pensa que ele tem o Espírito Santo. Senão não teria sentido. Que é ele que convence o pecador, irmão. O pregador pode pregar uma hora. Se o Espírito Santo não fazer presente, aceitou Jesus, recebe automaticamente o Espírito Santo. Glória a Deus. Agora, ser batizado no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, aí é para quem quer revestimento de poder. Glória a Deus. Verdade. Por exemplo, nós temos os nossos irmãos metodistas, que eles são tradicionais, são uma bênção, eles não creem nesse mover do Espírito Santo. Mas eles têm o Espírito Santo, aceitaram Jesus. E alguns deles são até batizados no Espírito Santo, mas tem que conter por causa do contexto que eles estão vivendo. Aceitou Jesus e recebe o Espírito Santo. Glória a Deus. Pastor,
Eu quero ser cheio do Espírito Santo, é diferente. Ser cheio do Espírito Santo é dizer, eu não tenho capacidade de executar essa obra sozinho. Eu não vou conseguir. Eu preciso ser capacitado. Eu preciso me encher. Eu preciso buscar. Eu preciso orar. Eu preciso jejuar. Eu preciso consagrar. Eu preciso ter comunhão com Deus. Ter particularidade com Deus. É por isso que você vê irmão saltando no poder. E outro não, ele tem o Espírito Santo, mas ele não é cheio. Ele não é cheio. Ele não foi revestido ainda, meus irmãos. Ele não teve ainda aquele prazer em falar em línguas estranhas. Aquele irmãos do céu. Já fazem, meus irmãos, aproximadamente, meus irmãos, mais de 30 anos que eu fui batizado no Espírito Santo. E até hoje a chama mantém acesa. Até hoje eu sinto a glória do Espírito Santo. Até hoje o fogo arde. Até hoje a chama não apagou. A glória não apagou. A glória não apagou. Glória a Deus. Aleluia! Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Quem aqui quer ter autoridade do Espírito Santo? Ter autoridade do Espírito Santo é começar a enxergar o que ninguém enxerga. É começar a ver o que ninguém vê. É acreditar no que ninguém acredita. Não, essa causa é impossível. Não tem jeito. Os médicos dizem que não tem jeito. Os médicos dizem que vai morrer. Mas quem é cheio diz tem jeito sim. A última palavra vem de Deus. A última palavra é Deus quem dá. Quem é cheio sai do mundo natural e entra em outra dimensão no mundo sobrenatural. Enxerga milagre que ninguém enxerga. Quem vai receber? Quem vai receber? Quem vai receber? Pela fé, pela fé, pela fé. Levante a sua mão para o minuto e adora o Senhor. Para o minuto e adora o Senhor. Para o minuto e adora o Senhor. Enquanto você adora, Jesus trabalha. Enquanto você adora, Jesus opera. Enquanto você adora, o Jesus que venceu a reunião, o Jesus que venceu o concílio, o Jesus que venceu a morte, o Jesus que ressuscitou, está vivo para todos sempre. Ele se faz presente. Quem vai, quem vai, quem vai, quem vai. Paulo, para finalizar, ele vai escrever carta aos irmãos de Coríntios, no capítulo número 20, no capítulo número 11, ele vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo partido, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, esse é o meu sangue que é derramado por vós. Tomai e bebei, esse é meu sangue que é derramado por vós. Tomai e comei, esse é meu corpo que foi derramado por vós. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Nós vamos participar da Santa Ceia hoje, trazendo em memorização o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, não celebrando somente a sua morte, mas também a sua ressurreição, também a sua ressurreição.